Chip 11 versus Tech 11. Qual ETF é melhor? Qual rendeu mais? E se é que faz sentido a gente comparar esses dois ETFs? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, você pode fazer análises como essa e parecidas aqui no Panorama Resulta Capital. Você pode acessar gratuitamente ali com o link da descrição. Bom, em um vídeo mais recente, um inscrito me fez um comentário e o vídeo era sobre ETFs que se recuperaram ainda melhor do que o S&P 500 desde as quedas recentes ali de abril de 2025. No caso, a gente teve aqui aquele pequeno crash, então o S&P 500 subiu ali na faixa dos 20, 25%, mas tiveram ali 4 ETFs que subiram ainda mais, eu trouxe eles lá naquele vídeo. E aí ele comentou, poxa, mas o Chip 11 e o Tech 11 também superaram o S&P 500, e eu não citei. E é verdade, superaram, mas eu acabei trazendo alguns exemplos que não tinha muito a ver com os dois. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, o que esses dois ETFs têm de tão a ver um com o outro e por que tanta gente acaba citando eles juntos? No caso, faz sentido, mas aí eu quis trazer aqui uma análise comparativa entre os dois para a gente entender as diferenças, um pouquinho do comportamento e também a cesta de cada um deles. E claro, já comentem para mim se você tem Chip 11 ou Tech 11 na carteira e qual deles que você gosta mais, ou se você prefere ETFs mais neutros. Eu tenho vídeos analisando no detalhe o Tech 11 e o Chip 11, vou deixar recomendado aqui no final desse vídeo, mas bem por alto, aqui o Tech 11 ele é do Itaú, ele basicamente aqui replica esse índice chamado NYSE Fang Plus. O que é o NYSE Fang Plus? Basicamente é um índice que pega aqui as FANGs e mais algumas com uma cesta de ativos bem específica. Isso aqui não é especificamente um ETF, isso aqui é um chamado ETN, que é parecido com ETF, mas não é bem a mesma coisa. Mas basicamente é um índice que vai replicar aqui as Big Techs, as principais aqui empresas de tecnologias. As principais aqui sempre foi o Facebook, que agora é a Meta, a Apple, a Amazon, o próprio Google, que é a Alphabet. E aí eles foram adicionando cada vez mais empresas ali de acordo com alguns critérios, chegando aqui agora a ter a CrowdStrike, Nvidia, ServiceNow, Broadcom, dentre outras. Então é um grupo bem pequeno de empresas, é um ETF bem concentrado, mas que ele basicamente tem ali as cabeças, né? Geralmente é o top 5 ou top 10 ali dos ETFs mais famosos, como o S&P 500, por exemplo. Ele tem várias e várias dessas empresas, tá? A Nasdaq também. Então aqui muitas vezes quem carrega os índices, esses mais neutros, são essas empresas aqui. No caso, as Fang Plus e no caso o Tech 11, tá certo? Porque Fang Plus vem justamente aqui do setor de tecnologia. Então a ideia do Itaú foi essa, a análise completa tá lá no final desse vídeo. Já o Chip 11 aqui, que é da Investo, ele basicamente tem uma proposta mais diferente. Então ele replica aqui o índice VanEck, do ETF SMH da VanEck, que é basicamente aqui o índice aqui de semicondutores de 25 empresas. Então, num deles a gente tem 10 empresas, nos outros a gente tem aqui ó, 25, 26, já percebe a primeira diferença, mas também a questão dos setores, tá? Aqui a gente tem, no Chip 11, uma exposição meio que exclusiva ao setor de semicondutores. Então, são 25 empresas de um subsetor de tecnologia. Ok. Já aqui o Fang Plus e o Tech 11, no caso, a gente tem aqui várias empresas que são de tecnologias genéricas e algumas também são de semicondutores, ou também estão lá no Chip 11, tá? Eu não vou trazer aqui exatamente a sobreposição um do outro, mas fica aqui já o detalhe. Por exemplo, Nvidia tem 21% aqui no Chip 11, a Broadcom tem mais de 10%. Já aqui, por exemplo, no Fang Plus, elas também estão presentes. Então, por exemplo, Nvidia aqui, Broadcom. Então, algumas delas até se sobrepõem, mas não de forma ultra repetitiva. Até porque, de novo, a gente tem aqui 10 empresas basicamente, aqui a gente tem 26. São mercados diferentes, são exposições globais aqui diferentes também. Porém, ambos são ultra ligados à tecnologia e muitas dessas empresas aqui usam do mercado de semicondutores para suas operações, produtos, serviços e assim por diante. Por isso que muita gente acaba colocando isso na mesma cesta não, né? Mas pelo menos na mesma referência e de fato faz sentido, porque eles são mercados muito parecidos, muito ligados e de certa forma até correlacionados. Ó, já aproveito para deixar o like e se inscrever no canal, que não custa nada e você ajuda demais a gente aqui e eu te agradeço muito. Então qual que é a sacada aqui? A gente vai analisar esses dois ETFs. Primeiro a gente já entendeu a diferença um pouquinho dos índices, um deles é muito focado a semicondutores, com 25, 26 empresas, ele é um subsetor da tecnologia, e o outro só tem 10 empresas, e ele é um pouco mais neutro, porém ainda assim, neutro em termos de serviços, porque você fica muito mais concentrado ali em menos empresas, você tem menos diversificação. Porém, são as maiores empresas aí do planeta praticamente. Pelo menos as principais estão ali, né? Obviamente não são todas, porque as outras empresas às vezes são de outros setores, petróleo e assim por diante. Agora, qual que é a ideia quando a gente quer comparar um pouco do resultado desses dois ETFs, desses dois índices,
e também daquilo que eles representam em resultados mais práticos. Basicamente, você poderia pegar e digitar aqui os tickers como TEC11 e SHIP11, porém teria um problema que você não tem tantos dados para trás, tá? Então, o ideal é sempre a gente pegar os ETFs lá dos Estados Unidos e transformar eles em reais. Então, a gente vai ter uma coisa simulada, que é tipo o simulado do TEC11 e o simulado aqui do SHIP11. Inclusive, no meu vídeo do SHIP11, eu acho que eu estou esperando uns 4 meses para falar isso de novo, mas no meu vídeo lá do SHIP11, eu abro o gráfico e eu fico sem entender o porquê que o SHIP11 era tão diferente do SMH vezes o SDBRL. E aí eu descobri isso depois de um tempo, mas eu acabei não falando, é porque ele era um ETF que foi reaproveitado. Então ele era o 5G-TK11, era um ETF relacionado a 5G, antenas de transmissão, enfim, parece que a Investo reaproveitou o fundo. Então o ideal é sempre a gente pegar aqui os ETFs originais e fazer a simulação trazendo para reais. Então você pode multiplicar, por exemplo, né, o FNGS, que é o FUNGS, que é o ETN, que não é ETF, é uma coisa parecida com ETF, por USDBRL ou SMH por USDBRL, ou então você pode vir aqui simplesmente no cantinho e mudar a moeda, tá certo? Aqui acaba sendo um pouco mais prático por conta da correlação que eu vou explicar agora daqui a pouquinho. Então, aqui está tudo misto, então os ativos que estão, por exemplo, esses aqui são listados nos Estados Unidos, então o FANGS aqui, vou chamar de FANGS, ele é americano, o SMH americano, o SPY é o S&P 500 americano em dólares, QQQ americano em dólares, né, a Nasdaq, e o Ibov, aqui eu trouxe o Ibov, né, como um benchmark, sempre bom a gente olhar, pra gente não esquecer, né, em reais, beleza? Qual que é a ideia aqui? O TradingView, ele traz pra gente esse bloquinho aqui que tá deixando mixed, quer dizer que tá misturado. A gente pode escolher tudo em reais, tudo em dólares e assim por diante. Vamos trazer aqui para reais, porque a gente quer comparar como se fosse o ETF brasileiro. Então, como se ele efetivamente fosse calculado, negociado aqui pela bolsa, tá? Então, de novo, às vezes tem que tirar e colocar aqui, quando a gente mexe muito, ele dá uma bugada, mas aqui ele está em dólares. Vamos trazer aqui para reais, ó, estava valorizando 100%, 94% nesse período. Pronto, já mudou um pouquinho, quer dizer que o SDBRL já está, enfim, impactando nisso tudo. É claro que se você ficar na dúvida, você ainda pode digitar SMH, por exemplo, né, SMH vezes o SDBRL, dá um Enter, né? Então ele estaria aqui em cima, só para você ver se efetivamente ele está, enfim, junto com o gráfico transformado. Então, SMH em dólares, mas ele está sendo transformado aqui pelo TradingView e o SMH vezes o SDBRL, ele está sendo transformado pelo cálculo. Estou simplificando o conceito. Você pode ver aqui, ó, ele está um em cima do outro. Notem que a linha está perfeita porque o cálculo é realmente equilibrado. E claro, se você quiser aprender a fazer mais análises como essa e também entender de verdade como é que os ETFs funcionam e como eles podem transformar os seus investimentos, eu lancei aqui o Capital Certo, que está com uma promoção imperdível até dia 1º de julho apenas, justamente com esse manual prático e os conteúdos completaços sobre os ETFs, mercados aqui ó, de renda fixa, renda variável, como encontrar, como analisar, tem o processo completo que eu uso, tem vários vídeos práticos também, cuidados comuns e uma série de bônus. Tem todos os mapas mentais que a gente usa na prática, em todas as aulas, bônus com gestão de carteira, como fazer a transição, DCA, bônus aí emocional e comportamental do investidor e ainda aqui conceitos de valor com TradingView e gráficos avançados. A ideia do Capital Certo era ser uma coisa super rápida e objetiva, mas isso aqui acabou ficando com 8 horas de treinamento, então eu estou deixando aí ele com 67% de desconto aqui no lançamento, somente nesses 2 dias e meio aqui, porque eu prometi para algumas pessoas, mas depois ele logo vai subir de preço, porque ele era para ser uma coisa muito para iniciante e acabou ficando completo demais. E ele agora, inclusive, está incluso aí em todas as nossas assinaturas das análises, que tem as carteiras recomendadas de bônus, você sempre vai levar o Capital Certo já incluído lá naquele pacote, para efetivamente você ter esse conteúdo de apoio para estudar também. Então, se tiver interesse, tem vários links aqui no comentário fixado na descrição, só acessar lá que tá tudo explicado. Aproveita que a promoção vai desaparecer dia 1º de julho. Pode marcar aí, que já está programado, tá? Bom, e qual que é a ideia aqui quando a gente quer comparar esses dois ativos? Primeira coisa, transformá-los aí para a mesma moeda, para não ter confusão. A gente está colocando aqui todos em reais, por conta de ser um pouco mais prático para nossa simulação, que é a ideia realmente olhar como se eles estivessem na B3, como se fosse o TEC11 e como se fosse o SHIP11. Então vamos lá, né? FNGS, que o FUNGS é o TEC11, o SMH é o SHIP11, já estão em reais, ok? O QQQ, perdão, o QQQ, ele é a Nasdaq e aqui o SPY é o S&P 500. A gente também tem o Ibov, tá bom? Olha só, já estão todos aqui em reais. E aí a gente pode pegar o período máximo que a gente tem aqui do FNGS, que é os FUNGs, para a gente pegar aqui essa comparação. Então, nesse período, quando a gente analisa apenas aí retorno absoluto, né? E vai fazer aqui a análise justamente do retorno total, ou seja,
Se algum desses ETFs pagou dividendos lá no exterior, independente de imposto de renda aqui de transição lá do fora para dentro, tá? Mas basicamente está tudo incluso aqui. A gente percebe que o FNGS, ou seja, o FANG, ou seja, o Tech 11, teria tido um retorno maior aqui do que todos os outros investimentos por conta aqui dessa valorização. Então, só para sua referência, pegando aqui um período desde 2020 aqui, basicamente, já tem mais de 5 anos, não é um período muito longo, mas é o máximo que a gente tem disponível. Então, ele está basicamente aqui retornando 580%, já em reais, tá? Então, o dólar, a valorização do dólar já está aqui dentro. O SMH 468, a Nasdaq 266, o próprio S&P 500 aqui já em reais, tá? 180% e o Ibovespa aqui 28%. Enfim, a nossa referência também, o SDBRL aqui, é impressionante, né? O SDBRL se valorizou mais do que o Ibovespa. Cara, isso aqui chega a ser assustador, né? Mas beleza. Só para sua referência eu coloquei, tá? O que a gente vai analisar agora? Basicamente aqui eu coloco o indicador do coeficiente de correlação. Então, o que ele faz? Ele pega aqui basicamente, o que acontece, né? O gráfico de candles aqui é o FNGS, é o Tech 11 basicamente. E o SMH é o SHIP 11. Então, o que a gente tem aqui? Eu quero analisar aqui a correlação entre esses dois ativos. Por quê? Quando uma pessoa pergunta, pô, não que alguém perguntou, né? Mas quando a gente vai analisar dois ativos que são relativamente parecidos, ou que a gente quer comparar eles em si, a gente tem que analisar várias coisas. Então a gente já analisou a cesta deles, o que compõe, a exposição dos setores e sabe que tem uma certa sobreposição considerável ali. A gente já sabe então basicamente que esses não são ETFs neutros, eles são nichados, de setores e concentrados. Esses aqui, eles têm uma possibilidade de dar retornos muito maiores do que um S&P 500 ou do que uma Nasdaq da vida ou que um VT da vida. Por quê? Porque eles são mais concentrados, então eles tendem a ser mais voláteis. Já quando a gente pega um ETF mais neutro, que tem muito mais empresas e tem muito mais diversificação entre setores, países, moedas, eles tendem a não retornar tanto assim de forma volátil por conta da descorrelação interna entre os ativos. Então, o que a gente tem que analisar agora? Se você colocar esses dois caras na carteira, você vai estar colocando dois ativos correlacionados ou descorrelacionados. E aí tem duas formas de você ver isso de forma bem rápida, né? Estou sendo bem objetivo. Lá no Capital 7 eu dou mais detalhes. Vamos lá. O que você tem que olhar? Se os ativos fazem topos e fundos ao mesmo tempo, no caso esses dois estão fazendo todos os topos e os fundos ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Que os movimentos em tendências, eles são muito, muito parecidos. Percebe, né? Teve uma alta, que depois uma baixa, os dois caíram junto, depois teve uma alta. Anthony, mas nesse ponto aqui, um subiu mais do que o outro. Perfeito, isso vai acontecer em qualquer ativo, tá, pessoal? É uma questão de ver se eles estão indo para o mesmo lado. E por enquanto eles estão indo para o mesmo lado. O que acontece aqui agora nessa regiãozinha mais recente? Então, o que a gente tem aqui? Uma diferença pequena, tá? Por exemplo, eles fazem topo aqui, fazem topo ali, fazem fundo juntos ali em abril, no grande crash recente. Qual que é o ponto? Os semicondutores SMH não conseguiu romper o topo histórico. Vocês percebem isso? Olha só, ele não conseguiu romper o topo histórico. Já que os FANGs, ele rompeu o topo histórico nessa ocasião e agora ainda não também. Ok. Mas, de certa forma, ele teve mais força aqui, pelo menos nessa região, do que o SMH. Então, não que você vai ficar olhando para essas coisas para tradar, mas você tem que ter noção que existiu aqui um momento que eles perderam um pouco da correlação em termos de volatilidade, eu diria, tá? Porque eles fizeram um topo e fundo juntos, então a correlação ainda existe. Outra forma de você ver isso é através aqui do indicador coeficiente de correlação aqui do TradingView ou do próprio Panorama Resultado Capital. Você coloca aqui, basicamente, ele compara aqui, né, o ativo que está nos candles, que é os FANGs, e você compara aqui com o SMH, né? Você configura e basicamente a gente tem aqui embaixo o seguinte, a gente tem uma linha indo de 0 aqui para cima, né, até 1, ou então de 0 até menos 1. 0 até menos 1, ou então de 0 até 1. O que quer dizer isso aqui? Quando a correlação está perfeitamente em 1, quer dizer que sempre que um ativo, no caso, sempre que os FANGs vão para um lado, significa que, naquele período, o SMH foi para o mesmo lado. Se tiver em menos 1, significa que sempre que as FANGs vão para um lado, o SMH vai para o outro lado, de forma perfeita. Isso quando está cravado, né? Obviamente não fica cravado por muito tempo. E se ele está em 0, quer dizer que não tem correlação. Às vezes eles vão para o mesmo lado, às vezes eles vão para lados diferentes e assim por diante. Então, o que isso aqui nos diz na prática? Quando um ativo ele tem a correlação quase em 1, muito frequentemente, com outro ativo, significa que eles têm uma correlação forte e positiva, ou seja, na maioria dos casos, esses ativos tendem a ir para o mesmo lado. Isso quer dizer o quê? Que é ruim? Não, não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que é um alerta para você tê-los na sua carteira, porque se você botar muito dessas duas coisas, elas vão para o mesmo lado e a sua carteira vai balançar junto com isso aqui.
Se é uma estratégia sua, ok. Geralmente não é uma boa estratégia, porque você fica muito exposto à concentração. O ideal é você ter ativos que alguns estão correlacionados, alguns estão descorrelacionados, alguns estão inversamente correlacionados. Então, no geral, você quer ter uma descorrelação dos ativos, tá? Eu desenhei aqui, mas enfim, você não consegue medir isso. Basicamente, a sua carteira, ela tem que ter descorrelação com os ativos. Esse é o mundo ideal, tá? Isso, inclusive, lá na plataforma Resulta Análises com as carteiras de bônus, a gente fala bastante disso, uma análise aí por mês. Eu faço review na carteira e olho bastante essa questão das correlações. Ah, Anthony, mas tiveram momentos aqui, ó, que a correlação foi perdida ou teve aqui uma certa escorregada. Perfeito, mas isso aqui sempre tem, tá? Na maioria dos casos é pouco tempo. Então, teve aqui alguns momentos de correlação fraca ou descorrelação, ok? Mas logo ele voltou. Vocês notaram que ele nunca estava aqui em -1? Isso ele nunca aconteceu? Quer dizer que, cara, esses ativos eles podem até ter uma descorrelação em certos momentos, mas é difícil eles estarem inversamente correlacionados. Talvez essa seja uma das informações de maior valor que você possa tirar de uma análise dessa. Ou seja, quando você coloca os dois na carteira, é lógico que isso pode mudar com o tempo, mas historicamente, pelos contextos dos setores, das empresas, eles realmente tendem a andar muito parecidos, ou então, cara, de certa forma, equilibradamente para o mesmo lado, tá? Agora, qual que é o ponto? A volatilidade aqui do FANGs realmente acaba sendo um pouco maior na maioria dos casos, mas é muito parecido, é muito equilibrado. Quando a gente desconsidera um pouquinho essa questão aqui da correlação e volta a olhar índices um pouco mais neutros, um pouquinho mais diversificados, como o S&P 500, a Nasdaq, até mesmo o Ibovespa aqui para a gente comparar junto, a gente já percebe como a concentração tem impacto direto na volatilidade dos ativos e, consequentemente, também na sua carteira. Então, notem aqui com muita clareza, é muito óbvio, né? Fica muito fácil de perceber, quanto mais concentrados os ativos, claro que aqui eu estou pegando um ativo que subiu mais, né? Ok, mas não é o meu ponto, não é a valorização, tá? Meu ponto é a volatilidade. Notem como eles balançam mais, tá? Percebam. A gente tem as FANGs, o SMH, a QQQ, né, que é a Nasdaq, e o S&P. Várias dessas empresas estão em todos os ETFs. Nvidia, por exemplo, se eu não me engano, a Nvidia está em todos aqui, tá? Então, o que acontece? Ou então são setores muito correlacionados. O que acontece? Todos eles tendem a fazer topos e fundos ao mesmo tempo, nas mesmas datas. Porém, quanto mais concentrado, menos média você tem daquela cesta e mais exposto à oscilação das ações você fica. E a Nvidia, por exemplo, é uma ação super volátil, super volátil. Por exemplo, o SPY, que tem 500 empresas, o QQQ tem só 100, aqui tem 25, 26 e aqui tem 10. Vocês notam como quanto mais ativos, mais diversificado você está e mais você tende a estar amortecido. Ah, Anthony, mas aqui valorizou mais. Só que foi agora, né? Se a gente pegar em outras janelas, pode ser que ele não tenha valorizado tanto assim. Se a gente pegar aqui, por exemplo, nas quedas, vamos pegar aqui então, né? Pegar aqui do topo lá de dezembro até as quedas aqui de abril, né? A gente dá uma exercitada só. Então, o Ibovespa venceu, hein? Vocês que ficam falando mal dele. Então, por exemplo, nesse curto período aqui, só para demonstrar, né? A gente tinha aqui, basicamente, de dezembro de 24 até agora, abril de 2025, que teve aquele grande crash. A gente percebe aqui como também, quanto mais concentrados são os índices, mais eles tendem a cair também nesses momentos de volatilidade. Então, o SPY, que é o S&P 500, já que ele é mais diversificado, ele é menos concentrado, ele caiu menos do que os outros ETFs. Logicamente, tem aqui vários efeitos, né? Eu peguei uma janela bem rapidamente aqui, depende muito de cada caso, depende de um monte de coisa, mas é o tipo de coisa que você tem que tomar um certo cuidado. Bom, e aí, o que vocês acham? O que vocês preferem? Tech 11, Chip 11, Ibovespa? Bom, as minhas considerações são as seguintes. Obviamente eu não dou recomendações aqui pelo YouTube, mas aqui eu reforço muito a questão da concentração de cada um desses ativos. Então são cestas relativamente menores do que os ETFs mais neutros, mais diversificados, que eu costumo gostar um pouco mais. Justamente por conta aí da diversificação e da segurança, que eu particularmente não sou muito fã de abrir mão. Então para mim aqui fica que, obviamente, são as melhores empresas dos segmentos delas, as maiores do mundo. Certamente são empresas com muito interesse global, dificilmente vão quebrar, mas são expostas aí ao setor de tecnologia que tem muita volatilidade, tem bastante questão que influencia. Então, muitas vezes, se você compra um desses ETFs, ETN ali, enfim, você está exposto a bastante volatilidade. Então, o que eu costumo falar geralmente aqui é que esses ETFs acabam entrando como satélites na carteira e não como core. Dificilmente você deve colocar ativos muito concentrados na sua carteira, porque você vai carregar muita volatilidade. Isso pode prejudicar você, a sua rentabilidade ou te assustar aí em momentos de quedas de mercado. Comenta para mim aqui embaixo o que você prefere, ou se então, se você gosta mais de ETFs mais neutros, não tem problema. E é isso.
Então aqui as análises tanto do TEC 11 quanto do Chip 11, caso você queira olhar com mais detalhes. É isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.